Olá, olá, pessoal aqui do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Pode Contar, você é dona da sua história. O podcast, o intuito é sempre resgatar histórias que a gente já viveu lá atrás e que muitas vezes a gente esquece de tudo que nós já passamos. Estamos às vezes vivendo um momento desafiador, mas a gente não lembra que a gente tem a solução para todos os nossos problemas. E a grande maioria dessas soluções estão na nossa história. Hoje eu vou falar com a Glorita Cajati, que é uma psicóloga assim maravilhosa. Ela já vai contar a história dela. E se você gosta desse conteúdo, curte aqui, já deixa seu link, seu like. Se você gostar também, compartilha com outras pessoas, porque as histórias aqui elas estão sendo maravilhosas. Glorita, muito bem-vinda ao podcast Pode Contar, você é a dona da sua história. Obrigada por você ter aceito o convite e parabéns pela coragem de contar a sua história, Glorita. Porque eu Oi, sempre falo, Sol. às vezes a gente acha que não tem, né, que tá vivendo um turbilhão de coisas e às vezes a gente acha que a gente não tem a solução. Se já vivemos momentos desafiadores, né, como você já trouxe aqui nos bastidores para mim, significa que o nosso cérebro já passou por situações e o nosso cérebro ele só reconhece o que ele conhece. Então, minha querida, seja muito bem-vinda. O que que você tem para nos contar que você realmente agora é a dona da sua história? Me conte aqui melhor tudo que você faz aí do seu trabalho. Qual que foi a virada de chave? Obrigada, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui contando a minha história no seu podcast e cada vez mais contribuindo com esse trabalho maravilhoso de ajudar a mulher a ser dona da sua história. Sim. E esse assunto é algo que toca profundamente a mim, porque, como psicóloga, eu decidi, desde que eu me formei, em trabalhar exclusivamente com a saúde mental das mulheres, porque na época do final da faculdade eu estava grávida e tive uma menina. E naquele processo todo de cuidados, né, comigo e com a minha família, eu vi a importância da saúde mental da mulher para o equilíbrio familiar. E aí foi uma coisa assim que foi quase que um chamado, né, de contribuir para as mulheres, para que essas mulheres com a saúde mental pudessem estar contribuindo com as suas famílias. E a virada de chave que eu gostaria de contar da minha história é que nem sempre eu tive essa clareza sobre mim, sobre o que eu queria fazer. Muitos anos antes de eu ter esse chamado, eu percorri um caminho que era um caminho de total desencontro com a minha essência. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando eu terminei o ensino médio, eu estava com mais ou menos 17 anos e eu tive que escolher o que que eu ia fazer vestibular e eu coloquei para duas coisas, que eram coisas que eu achava que eram importantes. Uma que foi o direito, que eu achava que era o que dava dinheiro, e outra foi a psicologia, que eu achava que era a minha vocação. Quando saiu o resultado do vestibular, a primeira faculdade a dar a resposta foi a faculdade aonde eu fui aprovada em direito. E como a minha família é toda de advogados, ela comemorou muito a minha aprovação e aquilo encheu meus olhos de brilho de poder fazer alguma coisa que agradasse a minha família. Uhum. Em contrapartida, o resultado da psicologia ele ficou completamente ofuscado. E aí eu pensei comigo mesma, bem, nesse caso, então eu vou fazer o direito para ganhar dinheiro e quando eu me aposentar, eu vou me tornar a psicóloga que eu sempre quis ser, mas aí eu não vou mais fazer para ganhar dinheiro, já que não dá dinheiro, eu vou fazer de hobby. Olha só que coisa curiosa que você Esse está foi um plano trazendo. traçado em 1997. E olha só, né, o quanto que você está trazendo aqui, eu tô pensando, o quanto, né, eu também cheguei nesse lugar, o quanto que eu, você e acredito que muitas mulheres que vão vir, a gente faz coisa porque acha que aquilo vai dar dinheiro, aquilo eu tô agradando minha família, e aí fica pesado. E aí vem essa Fica. crença que psicologia não dá dinheiro. E esse peso, ele trouxe para mim uma grande infelicidade. E eu ia para a faculdade achando que era o que eu devia fazer pelo meu racional, mas internamente eu ia me sacrificando, eu ia dizendo não para mim.
Então, muitas vezes eu me pegava chorando no estacionamento, Porque você me não queria fazer pegava, aquele curso. me pegava sem vontade de ir para a aula. Algumas vezes eu faltava, né? Mas o que que aconteceu? Quando eu tive a primeira clareza de que aquele lugar não era o meu e que aquele caminho não ia me levar aonde eu queria, eu fui conversar com a minha mãe e falei que eu estava querendo trocar de curso. E a minha mãe falou: Mas minha filha, você já está quase no final, termina a sua faculdade, porque o direito é uma carreira que serve para tudo na vida. E eu continuei, segui o conselho da minha mãe, só que eu desenvolvi um quadro de depressão. E como ela notou que eu não estava bem, que eu tinha perdido aquela alegria de viver, ela me levou para um psicólogo. E por ironia do destino, o meu psicólogo, ele nada mais, nada menos era um advogado que tinha deixado o direito para fazer a psicologia e ele se formou na primeira turma de psicologia da UFRJ, que na época era faculdade federal, se chamava Universidade Federal, uma coisa assim, eu não me lembro o nome. Olha Mas era... só o universo mandando mensagem para você, né? Tipo assim, você E vai aí eu bem ou não vai? pensei o seguinte, bem, eu vou terminar o direito, mas se ele conseguiu fazer isso numa época que a psicologia nem era reconhecida como profissão, na época que os preconceitos eram muito maiores, que dirá eu agora, né? E aí eu fiz a faculdade, passei na OAB, concluí todos os meus estudos, comecei a trabalhar com meu pai, e nesse meio tempo o meu pai veio a contrair uma doença fatal, que foi o câncer, e ele teve metástase e ele veio a morrer em 6 meses de tratamento. E quando meu pai morreu, ele tinha executado exatamente o projeto que eu ia fazer, só que o sonho do meu pai era ser poeta e compositor. E ele tinha se preparado para se aposentar e poder viver uma vida de boêmio. Só que ele não conseguiu viver essa vida por causa da doença. E aí, Ele aquilo, morreu, só para entender assim, ele morreu antes dele se aposentar. ele morreu com 61 anos no início da aposentadoria. Então, ele não viveu esse projeto. E eu pensei comigo assim, foi um choque. Eu era muito ligada a ele, eu tinha 23 anos, tinha já me formado em direito, já tinha um ano de formada mais ou menos, já estava trabalhando na área, e eu pensei assim, eu não vou continuar com esse projeto, porque isso é uma loucura, porque eu não sei o dia do amanhã. Meu pai morreu super novo, não conseguiu curtir o que ele tinha programado para ele, e isso pode acontecer comigo. Então, eu vou fazer o que eu preciso fazer por mim agora. Eu vou dizer sim para mim. Eu vou dizer sim para ser psicóloga. E eu abandonei tudo que era ligado ao direito e prometi para mim mesma que eu nunca mais ia abrir um processo. E desde então, eu me joguei de cabeça na faculdade de psicologia e Deus foi tão misericordioso comigo e me ajudou tanto que já no primeiro, segundo semestre, eu já tinha um estágio que já me remunerava mais ou menos equiparadamente ao que eu estava ganhando como recém-formada. E depois, por eu estar nesse estágio, fazendo o trabalho de headhunter, de recrutamento e seleção numa consultoria, eu acabei sendo descoberta por uma outra consultoria que precisava de uma trainer para fazer treinamentos de alta performance para empresas de grande porte. E foi aí que eu me tornei trainer da Vale, realizando treinamentos onde eu era remunerada mais do que como advogada. E eu fazia um trabalho que estava dentro do desenvolvimento humano, ainda nos primeiros semestres de psicologia, viajando o Brasil todo, conhecendo Carajás, Marabá, Divinópolis, vários lugares que eu jamais poderia imaginar conhecer, graças a eu ter dito sim para mim. Olha só E que bacana que você está trazendo, né? Eu sempre falo, quando tá muito difícil.
Tá muito pesado, como você trouxe, né? Eu ia para a faculdade de Direito e era pesado. Chegava ali no estacionamento, eu tinha vontade de chorar, faltava. Então, quando tá pesado, não é para ser para nós. E aí você, naquela crença que seu pai colocou, a sua família colocou, né? E eles fizeram isso para te proteger de uma certa forma, que psicologia não dava dinheiro. E olha só, em pouquíssimo tempo, quando a gente está no nosso caminho, Deus vai abrindo as portas. Deus foi tão misericordioso que Ele abre as portas. Porque a gente está no caminho certo. E aí você começou a fazer mais dinheiro do que quando estava como advogado. Olha só como são as coisas. Como você estava no lugar errado. Exatamente, eu estava num lugar errado, que não me pertencia, que ninguém me obrigou a estar naquele lugar, mas que eu me autossabotei no momento que eu escolhi alguma coisa baseada no medo. E eu sempre falo para as minhas pacientes que o medo é um péssimo conselheiro. Então, como eu tinha medo de escolher o que eu queria, eu escolhi uma coisa baseada numa crença de segurança, né? E eu acabei tomando a decisão errada. Mas foi a partir desse erro que eu pude desenvolver o meu método, né? Porque passei na própria pele o que é dizer não para si mesmo, o que se torturar, o que é abandonar a sua essência, né? E ter uma vida infeliz, uma vida em preto e branco. É E verdade. quando eu comecei a dizer sim para mim, quando eu comecei a fazer o que eu precisava fazer, enfrentando meus medos com a coragem, eu comecei a mudar de vida, porque eu recuperei a minha alegria de viver. E a minha vida se tornou mais colorida e ela ganhou um sentido. E esse sentido hoje, eu vivo ele por meio desse trabalho que eu faço com mulheres 40 a mais, Que bacana isso, ajudando né, elas Gleison? a assumirem o comando da sua própria agenda, se colocando na sua agenda, aprendendo a dizer sim para elas e a dizer sim para o seu autocuidado, que não é uma coisa que seja momentânea. O autocuidado é diário e ele precisa ser feito com compromisso, porque, como eu costumo dizer, quando você não para se cuidar na saúde, você acaba tendo que parar para se cuidar na doença. Olha, eu quero fazer um gancho aqui do que você está trazendo, que é muito bacana, né? Eu também falo muito disso para as minhas alunas, para as minhas mentoradas. Realmente, o medo é o pior conselheiro, medo e raiva. Porque você quer tanta segurança, quanto mais a gente quer segurança, mais ela foge. É como a gente querer segurar a areia, né? Se você segura a areia, ela foge. Se você deixa ela assim na mão, ela até fica um pouquinho. E eu também aprendi pela dor, também eu fiquei doente, é o que eu falo, né? Se a gente não cuidar da nossa saúde, de uma certa forma você vai ter tempo para cuidar da sua doença. Então, o que que você prefere? Cuidar dos seus sonhos ou cuidar dos seus pesadelos? Nossa, bem colocado. Eu prefiro cuidar dos meus Eu sonhos também. e eu tinha um sonho de criança de ser pediatra e eu dizia que eu queria cuidar de criança. E hoje, me preparando para o podcast, eu tive um insight. Eu Que legal. percebi que o que eu faço é cuidar da criança interior da mulher, Sim. ajudando a resgatar sonhos, desejos, identificar necessidades e poder trabalhar como sua aliada e não como sua adversária. Sim, e a gente, é que eu falo, né? A maioria das nossas crenças, do que a gente vive, tá tudo lá atrás na nossa infância, na nossa criança interior, né? Crenças que a gente foi ouvindo e aí a gente foge do nosso lugar, que é o centro, como você trouxe, né? Eu tava fora de mim, eu tava pesado porque eu não ouvia a minha voz, que criança interior ou intuição. E às vezes a gente abandona os nossos sonhos na infância e a gente vai vivendo como você trouxe. É como se fosse um script. Então eu preciso crescer, faço uma faculdade que vai dar dinheiro, né? Que normalmente na minha época eu fiz faculdade, o que dava dinheiro era administração de empresa, direito, engenharia e médico. Eu fiz faculdade de turismo. Nossa, você nunca vai ganhar dinheiro com isso. E aí você faz o script. Quando me aposentar, vai estar tudo bem. E seu pai não conseguiu realizar o seu sonho. Ainda bem que você despertou para isso. Não, ele até realizou, mas ele não viveu aquele sonho, entendeu? Aquele sonho, ele foi ceifado, né, daquele sonho. Então, isso foi o que me chamou a atenção, porque como ele era fumante e ele morreu de câncer de pulmão, ele foi enterrado no Dia Internacional do Combate ao Tabagismo, dia 28 de agosto. E eu tentei, de todas as formas, fazer com que ele parasse de fumar desde que eu era criança. E eu tenho cartas que ele guardava
minha sendo alfabetizada com a letra toda torta, né? Pedindo, pai, eu te amo, por favor, pare de fumar. Mas se você não conseguir, mesmo assim eu continuarei te amando. Ai, coisa mais linda. E no papel até era do Moranguinho, daquela época que Lembro tinha a daquelas coleção de cartinhas. papel de É, carta, né? eu E- lembro. então, assim, eu sempre tive esse olhar de cuidar. Dizem na formação de terapeuta que o terapeuta ele não começa quando ele termina o curso, ele começa na infância. E aí os professores sempre brincam, perguntando quem foi o seu primeiro paciente. E a minha primeira paciente foi a minha avó, porque a minha avó era muito ligada a mim, era ela que tomava conta de mim para minha mãe trabalhar. E como nós passávamos muito tempo juntas, ela confidencializava as angústias dela para mim e ela tinha uma grande angústia, porque ela tinha perdido um filho com 33 anos e ela sofria muito por causa da perda desse filho e era um tipo de assunto que ela não conversava com qualquer um, mas que comigo ela desabafava. E alguma coisa acontecia que eu não sei muito bem explicar o que era, que ela, quando falava, dizia que eu ajudava ela, mas eu não sabia o que que eu ajudava, porque eu não fazia nada. Eu só escutava ela. O que já é uma grande coisa, ainda mais hoje em dia, né? Naquela época era um pouco diferente, mas hoje em dia, você ter a atenção de uma pessoa e para ela te ouvir, hoje em dia é muito raro. Você, assim como eu, né, que a gente trabalha com essa questão de atendimento das pessoas, a gente vê o quanto que as pessoas estão carentes de serem simplesmente ouvidas, E ouvidas com atenção com plena, né? Porque atenção plena. pode ser que eu estou falando aqui com você, ah, tá, oi, Sol, pode falar, É, mas você né? não está ouvindo, não está E está presente. desconectada. Totalmente. E você E vê, aí já era uma coisa eu que era sua comecei lá desde lá desde atrás. pequenininha já com esse talento. E foi aí que eu dei uma canalizada desse talento para a profissão. E hoje a minha principal arma de trabalho, né, é a escuta. Essa escuta ativa. Hoje, como você fala, as pessoas estão presentes, mas não estão presentes. Ela está mais importância para quem está do outro lado da tela do que quem está ali do lado, às vezes só quer ser ouvida e coisas, não é ficar reclamando, às vezes, sei lá, eu quero falar alguma coisa, e então esse trabalho, né, que você faz, que eu faço, ele é muito importante. E eu queria que você contasse um pouco como é que você, dessa trajetória, né, de você fazer essa transição, de ajudar mulheres, né, que tu tem mais de 19 anos nessa área, como é que você chegou, então, nesse método de dizer sim para você? Foi por conta do falecimento do seu pai ou teve alguma outra coisa que Não, você também eu cheguei agregou nesse no que método aconteceu? por conta da minha terapia lá na época da faculdade de Direito, que aquilo foi a primeira sementinha, né? O meu psicólogo, para ele poder me fortalecer na tomada de decisões, ele usava um método behaviorista e ajudava na mudança de comportamentos, para que eu pudesse mudar a minha forma de pensar e de agir. Então, eu me lembro que ele uma vez me passou um exercício que era para eu fazer numa sapataria. E eu tinha que sentar na sapataria, pedir para experimentar 3, 4 pares de sapato e depois agradecer e sair e dizer que não ia levar nenhum, né? Por quê? Porque ele queria que eu fosse uma mulher afirmativa. Ele queria que eu aprendesse a dizer não quando eu não quisesse alguma coisa e aprendesse a dizer sim quando eu quisesse dizer alguma coisa que fosse realmente aquilo que eu queria. E eu fui passando por esse treinamento, não era uma coisa assim tão explícita como eu estou fazendo resumidamente aqui, mas o fato é que isso me marcou e eu comecei a perceber que tinham, sim, pessoas e situações em que eu não conseguia dizer não. E tinham situações que eram mais fáceis. E eu comecei a perceber que o que fazia uma situação ser mais difícil ou mais fácil tinha a ver com a minha autossabotagem, de eu achar que aquilo eu não merecia, aquilo já era demais. Assim não, isso está over. Como se tivesse um limite para eu poder fazer aquilo que eu queria da minha vida, né? E muitas vezes essas coisas passava-se o tempo e aquilo trazia consequências,
né? Como, por exemplo, quando eu fui fazer a psicologia, eu já tinha passado mais de 6 anos da faculdade, né? Do vestibular, ou seja, em termos de tempo, eram 6 anos que eu não tinha feito coisas ligadas ao que eu queria, né? Então tinha essa consequência, só que no meu caso, essa consequência jogou a meu favor. Por quê? Porque quando você se forma como psicólogo muito cedo, você tem pouca experiência. E na Uhum. psicologia, quanto mais experiência de vida a gente tem, melhor profissional a gente é. Então eu consegui reverter esse tempo perdido como bagagem para mim. E aí, isso veio me trazendo outras informações, que foi quando eu juntei o direito com a psicologia, porque eu tive essa experiência no meu trabalho de conclusão de curso, onde eu falei sobre a disputa, a importância do psicólogo jurídico nas ações de disputa de guarda de menores. E ali, naquele momento, eu comecei a estudar sobre mediação de conflito lá em meados de 2006. Em 2015, a mediação de conflito foi instituída no Brasil como obrigatória nos casos de ações de vara de família. E aí, como esse já era um assunto que me tocava, eu resolvi fazer a primeira pós-graduação em mediação de conflito de família aqui no Rio de Janeiro, uma pós-graduação presencial em 2015, e essa pós eu tirei 100 no meu trabalho de conclusão, e aí eu mostrei o meu trabalho para uma editora e publiquei um livro que Que tem o legal. Qual que é o nome título, do seu livro? se chama O Coaching na Mediação de Família. Ele está disponível em todas as principais livrarias online, na Amazon, né? E ele acabou se destacando, sendo usado em outros trabalhos de conclusão de curso, e foi uma contribuição que eu ofereci para as pessoas que tinham problemas familiares juntos à justiça, para poderem resolverem seus conflitos de forma pacífica. E isso abriu outras portas para mim. Eu me tornei coordenadora de um comitê da paz dentro de uma grande instituição no Brasil, onde eu liderei mulheres em mais de 24 estados. E hoje, né, eu tenho um trabalho reconhecido na área da promoção da paz, Que justamente porque bonito, eu hein? liguei a psicologia, o Com direito direito. e a mediação de conflito, e nos estudos de negociação, de mediação de conflito, eu descobri sobre a importância da gente dizer sim para o outro numa relação ganha-ganha. Sim, Mas para a gente poder ter um acordo com o outro, a gente precisa ter feito um bom acordo consigo mesmo, ou seja, sim. ter clareza do que a gente quer e dizer sim para a gente, para A sentar na gente, negociação com clareza suficiente para dizer sim para o outro. E aí eu juntei todo esse conhecimento da área jurídica, de negócios, e trouxe para a área psicológica. Então foi assim, um negócio que ficou muito bem bolado. você vê, né? Então, lá no início, que o direito parecia um peso, você conseguiu, absorver o que ele tem de bom e transformou aquilo que era um peso. Você vê, olha só como E isso foi a uma coisa que vida. nunca foi planejada. Isso Então, mas assim, tem tanta aconteceu. coisa que vai acontecendo que a maioria a gente não planeja. A gente vai indo para um caminho e quando a gente está aberta, as, Mas eu queria as fazer informações vão chegando. um depoimento especial para a sua audiência. Isso só foi possível quando eu fiz as pazes com o meu passado. Porque enquanto eu achava que o direito tinha sido um erro, eu não era grata por aquilo que eu tinha conquistado. É verdade. E hoje eu posso dar um testemunho de que ter feito direito foi uma bênção para mim, porque foi no direito que eu me formei com um homem que hoje é meu marido e com quem eu tenho uma filha. Foi Coisa no linda, né? direito que eu desenvolvi estudos aprofundados sobre negociação de conflito e ajudei a desenvolver o método Sim para mim, que nada mais é do que você resolver um conflito interno com você É, mesma, aonde você se torna a sua aliada e você passa a cuidar de você com amor e compaixão. é verdade. O que você está trazendo é muito importante, né? Quando a gente nega o passado, a gente quer colocar o que a gente viveu atrás do tapete, embaixo do tapete, aquilo vai virando um monstro. E a hora que sai aquela poeira que a gente vai colocando ali, aí
Aí o estrago é muito maior. Então, esse processo nosso de olhar lá nosso passado, né, de olhar para a nossa história, ele é muito importante. Por isso que, conforme eu vou fazendo o podcast, cada vez mais eu acredito, as respostas estão na nossa história. A gente vai lá e se resgata, e eu aceito, tá bom. E muitas vezes, Direito, ele foi importante para mim. Na época, você não entendeu. Você talvez não tivesse essa maturidade. Agora quando a gente integra tudo que aconteceu. Aí, como você trouxe, né? Integrei e a vida agora fluiu. Então, através do direito, você chegou nesse método, através do direito, você conheceu seu marido, você conhece todas as leis. E olha que bênção, né? e eu posso dizer também uma coisa que é importante, é que nada disso teria sido possível se eu não tivesse me trabalhado emocionalmente com terapia e se Sim. eu não tivesse desenvolvido a minha fé, a minha entrega a Deus e a minha confiança de que Ele está no comando de todas as coisas. Porque não adiantaria nada fazer 1000 estudos se eu não tivesse com essa entrega, porque eu ainda ia continuar com uma insatisfação, né? Então, eu acredito que esses dois pontos são fundamentais: cuidado emocional e cuidado espiritual. É, eu sempre falo, né? Porque se a gente não tá conectada, né, com a gente, conectada com Deus, eu, pelo menos, eu era uma pessoa, assim, extremamente estressada quando eu trabalhava no corporativo. E aí eu acordava atrasada todo dia, já ia pro trabalho irritada. Adivinha como que era meu dia? Era mais disso que eu tinha. Quando eu entendi, então eu acordo, sabe, tipo 6 horas, aí faço as minhas orações aí de 15 a 20 minutos. Depois eu vou pro meu dia. Então, essa conexão que a gente tem com Deus, com a espiritualidade, independente da religião, a gente vai acalmando também, serenando nas nossas emoções. Porque são as emoções que mandam na gente. A gente acha que é o racional, né? Só o racional, mas é um conjunto o racional e o emocional, né? A gente tem uma conexão aqui muito forte. Exatamente, tem que estar alinhado, pensar, sentir e E agir. agir. Exatamente. Pensar, sentir e agir, então a gente tem os resultados que a gente quer. Glorita, de tudo que você viveu, o que que você deixa para nós aqui? Qual foi seu aprendizado de tudo que você viveu? Olha, de tudo que eu vivi, que eu tenho vivido, quanto mais eu passo pelos desafios da vida, eu percebo que é importante a gente aprender a entender três coisas fundamentais: que não existe uma vida sem sofrimento e que a gente precisa aprender a descobrir qual é o sentido daquele sofrimento na nossa vida. Em vez da gente fugir ou tentar negá-lo, é a gente assumir aquilo e fazer do limão a limonada, do limão a torta de limão, do Uhum. limão a caipirinha. Não importa como que você vai direcionar aquele desafio, mas você não pode negar ele na sua vida. Por quê? Porque a gente está numa sociedade onde as pessoas estão fugindo da realidade Sim. por meio de compulsões, de vícios, né, de uso abusivo de álcool, de drogas, E de até de rede sexo, de social compras, mesmo. de redes sociais, né? Então, se você tentar fugir da realidade porque ela não está gostosinha, se você só quiser aquilo que for prazeroso, você vai ter uma vida de bicho. Se Verdade. você quer ter uma vida humana, você vai precisar aprender a lidar com os desafios, com as incertezas, com as instabilidades e fazer daquilo um grande ensinamento, que foi o que eu fiz com a experiência do direito, né? E muitas outras experiências, porque eu também tive um casamento que não deu certo, me separei, né? E dentro da minha experiência da própria psicologia, eu fiz formações diferentes e depois fui descobrindo outras que eram mais relevantes, que tinham mais a ver comigo. Então, assim, a gente não pode nunca parar. A vida é movimento e dizer sim à vida é dizer sim a esse movimento e aquilo que ela nos traz. Se ela nos traz o limão, a gente vai usar o limão, mas se ela nos traz a manga, vamos usar a manga. O que não pode é você falar assim: ah, não, ah, isso eu não quero, ó vida, ó céus. Não, a gente tem que usar a nossa circunstância sempre a nosso favor. Porque Sim. tem muita gente que fala assim, vê se você já ouviu isso. Ah, quando eu me aposentar.
Ah, quando eu emagrecer. Ah, quando eu arrumar alguém legal. Ah, quando eu subir de cargo. Ah, quando eu aumentar de salário. Ah, quando eu arrumar um emprego. Gente, a vida é o Ou aqui e agora. o que eu escuto muito, né, quando eu falo nas minhas mentorias, né, que eu convido as pessoas a participarem, ai, Sol, não é o meu momento. Eu falo assim, gente, o momento ele não vai bater na sua porta. Ele não vai te ligar. Olha, é o seu momento? Não é. A gente faz o momento. Então, então a gente tem, nós mulheres principalmente, a gente cresce nessa sociedade que a gente tem que estar sempre perfeita, tem que estar sempre lindo, maravilhoso. E aí a gente não faz, aí fica procrastinando, procrastinando, não realiza o que sonha, fica frustrado esperando o momento certo. O momento certo não existe. O momento certo é aquele que você decide fazer. O Então, isso que você está momento certo é o trazendo, momento o presente. momento certo Agora, é o que a gente está vivendo. eu estava lendo uma frase hoje de um grande pensador, um sacerdote chamado José Maria Escrivá, que ele falava assim: nem sempre o amanhã é para os prudentes, às vezes é para os procrastinadores. Né? Quando você deixa uma coisa para amanhã por prudência, ok. Né? Não há nada como um dia após o outro, uma noite no meio. Esfria a cabeça para deixa para amanhã e faz. Mas às vezes você está deixando para amanhã por preguiça, por medo, por indolência, né? E o quanto que a gente precisa lutar contra essas más inclinações que nós temos, que são os nossos sabotadores internos, para que a gente faça o que precisa ser feito, para que a gente aproveite as oportunidades, para que a gente possa realizar o nosso verdadeiro potencial, né? Que é ser quem a gente nasceu para ser. Sim, eu sempre falo isso, né? A gente é filha de Deus, do Criador, e a gente já vem com tudo que a gente precisa, que a gente, ao longo da nossa vida, como você trouxe, né? As questões que a gente foi ouvindo lá na infância, os desafios da vida, a gente vai se anulando, e a nossa criança interior vai se apagando, e é como você trouxe, a gente vai ficando doente. Se a gente não cuida dos nossos sonhos, a gente vai ter que cuidar dos pesadelos. Então, É, tudo é uma decisão, tudo é escolha. legal essa frase, nunca tinha ouvido. Então a gente escolhe, né? Ou você cuida dos seus sonhos, se ele não viram realidade, o sonho vai virar pesadelo. Você escolhe o que que você quer colocar o seu foco, a sua atenção. E eu quero te agradecer imensamente por você ter participado, aceitado participar aqui do podcast, porque eu convido muitas pessoas e elas falam, ai, só eu não tenho nada para contar. E eu tenho certeza que, né, assim como a sua história, de tantas outras pessoas que aceitam o convite de estar aqui, ela, assim, ela muda muito a nossa forma de enxergar a vida. Você trouxe uma coisa que é muito importante. A gente vive na sociedade, principalmente do pós-pandemia, né? Você que também trabalha com desenvolvimento humano, assim como eu preciso de uma pílula mágica para resolver todos os meus problemas. As pessoas perguntam para ele, olha, gente, eu adoraria se tivesse. Se tivesse, eu também já tinha tomado. E é como que você trouxe, não existe, né? Então, quando você tem um desafio, o que que eu preciso aprender com É, aquilo? e se eu tivesse que resumir em uma frase, o meu maior ensinamento como profissional da área de desenvolvimento humano, como psicóloga, é foca na solução, não foca no problema. O teu problema precisa de uma solução. Foca na solução. Ah, Glorita, mas esse problema me dói muito e tal. Tudo bem, fala da sua emoção um pouquinho, mas enxuga o rosto e foca na solução, porque ficar remoendo o problema não vai mudar ele, Só né? vai Então, aumentar. só vai fazer ele aumentar, exatamente. É. E essa questão que você trouxe de a gente focar na solução, hoje em dia eu vejo muitas pessoas, né, que elas querem a solução rápida. E Não quer passar por aquele os processo. ansiosos. Exatamente. Ou estão ansiosos, ou inseguros. Ah, eu preciso resolver muito rápido, né? Ver alguém, ver nós duas aqui na internet falando, acho que a gente não tem problema nenhum, né? A gente não tem desafio. Mas a gente tem. É como você trouxe, né? Tem dia que a gente vive aquela noite escura da alma, que você senta, chora em posição fetal, você quer sumir para Ninguém sabe Nárnia, o que que tem aqui atrás desse fundo, né? ninguém sabe o que tem aqui por trás. A gente quer ir para Nárnia, olha, quando as coisas melhorarem, eu volto. Só que isso não existe. O que existe é a gente, como você falou, tem dia que a gente deita, chora, no dia seguinte a gente acorda com a cabeça mais fresca e a gente olha para a solução das coisas. Porque eu vejo muito disso, né? Todo mundo querendo solução muito rápida, eu vejo que a outra fulana
fazendo muito sucesso lá nas redes sociais, só que a gente vê um trecho da vida da pessoa, você não tá vendo tudo que foi, tudo que ela São passou. trechos selecionados, né? A gente vê aquilo que vai. é, Aqui eu tô com o cabelo escovado, maquiada, com um fundo bonito, né? Mas ninguém sabe por onde eu caminhei para chegar até aqui, né? Ninguém viu os corre, como diz ninguém, o outro, os é, corre. ninguém vê exatamente o que a gente passa. Mas é bem interessante isso. Eu queria que você deixasse aqui sua rede social que você mais usa, para as pessoas que estão te ouvindo, estão te Claro, assistindo, quiserem entrar em contato com você, saber melhor do seu método Sim, saber do seu livro, de tudo que você faz. vai ser um prazer. Eu tô, né, esse mês trabalhando a campanha do Janeiro Branco. Então, eu queria oferecer para a sua audiência que quem me procurar nesse período do mês de janeiro, mandando mensagem para o Instagram, @GloritaCajati, eu vou É oferecer um Cajati vale com I ou Cajati com com Y? Y, Mas de qualquer Cajati. forma vai ficar aqui no descritivo do É vídeo. GLORITACAJATY. Tá. Então, quem me procurar nesse mês de janeiro vai ganhar de presente uma sessão estratégica do Sim para mim, para poder fazer um mapeamento do seu processo de autocuidado, Que para excelente. saber quais são as suas necessidades para esse ano de 2026. E É, eu queria também agradecer a você pela oportunidade, dizer que eu me senti muito feliz de estar contando a minha história, principalmente nesse início de ano, aonde eu tomei a decisão de fazer uma mudança novamente na minha trajetória, né? Porque de tempos em tempos a gente se recicla, se renova. Então, esse ano é um ano para mim é, de renovação, de romper velhos ciclos e de começar ciclos novos. Então, para mim, estar podendo contar a minha história nesse momento é uma oportunidade incrível que eu sou muito grata a você por esse espaço lindo, maravilhoso, por esse nome cheio de luz que é o sol, né, que nos ilumina. E eu só tenho a agradecer. Espero que as pessoas assistam, compartilhem e aproveitem essa mensagem de focar na solução. Foca na solução. exatamente, né? Então, é isso, é a gente focar na solução e a gente fazer as coisas com que nós temos aqui na hora, né? Então, eu não tenho a melhor ferramenta do mundo, mas eu fazer com que eu tenho ali disponível para mim no momento. E você trouxe uma coisa muito importante aqui para a gente encerrar. Nós estamos no início do ano. É o que eu sempre falo, não adianta só virar o calendário, nós estamos no início de 2026, né? Eu não sei quando as pessoas vão assistir, mas e vira o calendário, mas se você não muda a forma que você pensa, que você sente, com certeza o seu 2026 ele já até tem uma previsão. Vai ser igual a 2025, 24, todos os anos anteriores, porque a mudança não é o calendário. A mudança é aqui. E esse ano, para mim, eu sempre trago uma palavra do ano. Esse ano a palavra também foi bem parecida com que você trouxe, é decisão. Então a gente precisa começar a decidir ser feliz, começar a decidir romper velhos padrões como que você trouxe. Porque aí aquele velho precisa morrer. Senão, o ano de 2026 vai ser como os outros anos, ele não precisa nem fazer previsão astrológica. A gente E já para sabe como vai decidir, ser. a gente precisa saber qual o nosso desejo e vencer as nossas dúvidas. Sim, E muitas vezes quem exatamente. vai te ajudar a fazer isso é o psicólogo, é o terapeuta, é o mentor, é aquele que vai caminhar com você, ouvindo as suas histórias e as suas necessidades. Exatamente, é isso aí. Glorita, muito obrigada por você ter aceito participar aqui. Então, se você gostou da história da Glorita, já deixa aqui a sua curtida, compartilha essa história maravilhosa. A Glorita trouxe muita coisa boa aqui pra gente, essa questão do quanto que às vezes a gente fica adiando, né? Quando eu me aposentar, quando eu casar, quando eu tiver filho, e aí esse quando ele nunca chega. Nosso momento é a gente quem faz. E vamos sempre focar na solução. Então, obrigada para você que esteve aqui. Glorita, para você mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por você esteve aqui. E a gente se encontra no nosso próximo podcast. Beijo para vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tá?